dia, turma. Bom dia. Cadê o pessoal online? Ninguém responde. Bom dia, tia. Bom dia, Gustavo. Tem alguém aí dormindo? Olha só, por que vocês estão sentados aí para trás? Vamos chegar para frente. Robson, senta aqui, ó. Tá muito junto aí atrás. Não, nós vamos... Não, vamos separar. Vem, Robson ou Luane, pra cá, ó. Theo, senta aqui, ó. Pertinho de mim. Guilherme, senta aqui, ó. Vamos acabar com essa conversa aí atrás. Vem, Guilherme. Vem, Rian. Vou separar vocês três aí atrás, vem. Ô, tia, ontem a tia de geografia tirou o Guilherme dali. A Ana tirou a frente, ele veio pra cá, ele tava conversando com ele. Robson falou assim, ó, daqui, ó. Não, é a tia falou assim, dali. Eu vou ver. Eu tava aqui. Theo é aqui, ó. Na primeira. E essa aqui? Pessoal, podemos? Se eu sentir necessidade de trocar mais alguém de lugar, durante a aula eu faço isso. Então, vamos iniciar mais um dia. Graças a Deus, todos nós acordamos bem. Estamos aqui novamente. Podemos? Te acordar bem, mais ou menos, né? Por quê, Gustavo? Continua com sono? Oi? Continua com sono? Tá com sono? Bom dia. Ah, mas aí depois você dorme, não tem problema. O mais importante... O mais importante é que nós acordamos bem, estamos aqui mais um dia. Ah, eu vou parar, porque ainda tem gente prestando atenção em outra coisa. Vamos, Robson. Vamos dedicar 1 minuto da nossa vida a Deus, a orar, fazer a oração. Nosso dia a dia é tão corrido, não é verdade? A gente estuda, vai de um lado, vai para o outro. Vamos parar esse momento agora que nós temos, né, juntos, toda manhã, para fazermos uma oração a Deus, agradecer pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa família, nossos amigos. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor permaneça conosco durante toda esta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha, essa turma aqui é a única que eu não ouço fazer a oração. É a única em que no momento da oração tem gente conversando, falando. Isso é falta de respeito. Vocês já conversam a aula inteira. O que custa parar 1 minuto, pelo menos na hora da oração, e ficar em silêncio? Vamos lá. Eu deixei um exercício para casa na última aula. Vocês fizeram? Hein, pessoal? Na última aula de português, Alexandre, nós falamos sobre modo subjuntivo, copiamos tudo isso aqui. E aí estava escrito para a aula, mas como a aula estava terminando, eu falei que vocês fizessem em casa. Vocês fizeram? Fez, Brian? Fez, dever? Fez, Luane? Fez, Alana? Vamos lá, pessoal. Número 1. Indique o modo verbal dos verbos abaixo. Última aula de português, terça-feira. Pessoal, se nós não conseguirmos interpretar o enunciado, nós não conseguiremos fazer a questão. Então, no enunciado, pede para indicar o modo verbal. Quais são os modos verbais? Hein, pessoal? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quem falou agora? Renato. Quem? Renato. Renato, muito bem, Renato. São 3 os modos verbais, Luane. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, nós vamos olhar o verbo e ver o que ele indica. Se a ação é uma ação certa, se é uma ação que indica incerteza, possibilidade, dúvida, ou se é uma ação que indica ordem. Letra A. Maria fez um bolo. Indicativo. Modo indicativo, porque a ação de fazer, né, é certa. Maria fez uma ação no passado que, né, se concretizou, é uma ação certa, não há dúvida nessa frase. Então, modo indicativo. Olha a diferença da letra A para a letra B. Na letra B diz: se ele tivesse estudado, teria tirado uma nota melhor. Subjuntivo. Esse verbo tivesse, se ele tivesse estudado, indica certeza, indica uma condição, uma incerteza ou uma ordem? Condição. Uma condição, né? Se ele tivesse. Então, modo subjuntivo. A reunião será amanhã. Indicativo. Modo indicativo, expressa a certeza de um fato.
ele vença Subjuntivo. a corrida. Subjuntivo, olha lá. Quando eu digo... ainda Que tem gente... indica desejo. Exatamente. Renato, falou? Sim. Posso, Alana? Posso, Luane? Posso, Robson? Vamos prestar atenção aqui na frente, a aula é aqui na frente. Muito bem, Renato. Quando eu digo que ele vença, eu não estou dando certeza de que ele vai vencer, né? Eu não disse ele vencerá, ele venceu, ele vence. Eu estou dizendo que ele vença. Então, eu estou expressando um desejo, uma vontade minha que ele vença. Mas não é um fato certo, um fato exato. Pode ser que ele vença ou não. Então, esse verbo encontra-se no modo... Qual é o modo, pessoal? Subjuntivo. Bem, João. Letra E. Estaremos na festa de Dia dos Pais. Indicativo. Indicativo, ó. Estaremos. Né? Um fato que ainda vai acontecer, mas eu estou expressando certeza em relação a ele. Estaremos. Então, modo indicativo. Letra F. Quando ele estudar, conseguirá bons resultados. Subjuntivo. Subjuntivo. Quando ele estudar, ou seja, não é um fato certo, né? A gente não sabe se ele vai estudar ou não. Quando isso acontecer. Então, modo subjuntivo. Eu não coloquei nenhuma frase no modo imperativo, tá? Porque o modo imperativo eu falei pouco. Na verdade, vocês irão estudar mais a fundo sobre o modo imperativo no 7º ano. Esse ano eu vou falar o básico, só mesmo o que ele indica. Mas aprender a conjugar um verbo no imperativo, vocês aprenderão o ano que vem, tá? Vamos lá, número 2. Conjugue o verbo vender no modo subjuntivo. Quais são os 3 tempos que pertencem ao modo subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Pretérito imperfeito e Futuro. futuro. Tem gente que não gravou nem isso. São 3 tempos verbais, Robson, no modo indicativo, no modo subjuntivo, perdão. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Porém, a conjugação de um verbo nesse modo se dá de maneira um pouco diferente, tá? No presente, nós temos que acrescentar uma palavra antes dos pronomes. Que palavra é essa? Alguém lembra? No presente aqui eu, né? Aqui. Sim. No presente, vamos lá, pessoal. Ó, No vocês pretérito é se. No futuro é quando. Ó, o colega já falou todos. No presente, nós acrescentamos o que antes dos pronomes. No pretérito imperfeito, se. E no futuro, quando. Então, aqui, ó, antes de eu colocar os pronomes, eu vou colocar a palavrinha que. Eu, que tu, ele, que nós, que vós, eles. O verbo é vender, um verbo de segunda conjugação, termina em E. Como é que vai ficar a conjugação no modo subjuntivo no tempo presente? Que eu venda. Lembra que eu falei que quando termina em A, nós temos que levar esse A até o final? Então, vai ficar que eu venda, que tu vendas,
Ele, lembrando que Venda. o ele, terceira pessoa do singular, fica igual à primeira pessoa do singular. Olha lá, o eu e o ele estão iguais. E nós, vamos ver se vocês vão falar Vendamos. certo. Vendamos, porque se eu colocar vendemos, fica no modo indicativo. Vendamos. E vós? Vendai. Vendais. E eles? Vendam. Muito bem. Agora vamos conjugar o pretérito perfeito. Qual é a palavrinha que eu tenho que colocar antes dos pronomes no pretérito imperfeito? Se. Se, muito bem. Se eu, se tu, se ele, se nós. Aonde? Aqui, a dois aqui aparecendo. Depois eu volto. Agora vamos conjugar. Eu falei para vocês que o pretérito imperfeito do modo subjuntivo tem a desinência S, S, E. Então, vai ficar se eu vendesse, se tu vendesses, ele igual eu, ele vendesse. Se nós vendêssemos, e vós vendesseis, se eles vendessem. Reparem a desinência, ó. É comum em todas as pessoas gramaticais, ó. Horas aparece no final e horas no interior do verbo. Agora vamos para o futuro. Qual é a palavrinha que eu coloco no futuro? Hein, pessoal? Quando? Que. Oi. Oi, pode falar. Tem alguém copiando o presente? Então vamos acelerar, porque isso foi tarefa de casa. E tem muitos alunos fazendo agora. O futuro do modo subjuntivo indica a possibilidade de um fato. Então, vai ficar quando eu vender, a desinência do futuro é R. Quando tu venderes, esse R vai sempre aparecer. Quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderem. Lembram da terminação desde que eu falei? Que vai sempre aparecer aqui no vós. Vem, des. Quando eles venderem. Bem. Foi, né? É.
Pessoal, foi só isso, dever de casa. Agora nós iremos falar de formas nominais. Matéria de prova, ok? Vamos prestar atenção, Luane Robson. Eu vou colocar o título aqui, mas não é para copiar agora. São só exemplos que eu irei mostrar a vocês, tá? Então, essa matéria também vai entrar no simulado. Formas nominais. Pessoal? Tia, simulado ou vai ter prova? Não entendi. É a prova da plataforma. Que não deixa de ser um simulado, né? É marcado. Vamos lá, pessoal. Formas nominais. Começa dia 1º de dezembro. Depois vocês irão receber o calendário. Vamos lá, pessoal. Não, plataforma. Vamos lá, pessoal. Posso? O simulado que eu falei é a mesma coisa do que a prova que vocês fazem na plataforma. É porque é de marcar. Vamos. É tipo aquele que a gente faz no papel? Vocês vão fazer normal, igual vocês têm feito o ano inteiro, pela plataforma. Entendeu? Eu falei simulado, porque se fosse no papel, seria de marcar também, mas a gente chama de simulado. Pessoal, formas nominais do verbo. São 3 as formas nominais, tá? Infinitivo, gerúndio, não copiem. Não copiem agora não. E particípio. Quais são as 3 formas nominais, pessoal? Infinitivo, gerúndio e particípio. Gerúndio e particípio. O infinitivo é a forma do verbo não conjugada. É quando o verbo não apresenta indicação de número, pessoa, tempo, modo, tá? O infinitivo, ele termina com as conjugações a, ir ou ó. Então, por exemplo, cantar. Cantar termina em a. Esse verbo encontra-se no infinitivo. Em cantar, eu tenho alguma indicação de pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Não. Diferente de quando eu digo assim, eu cantei. Cantei está no pretérito perfeito, na primeira pessoa do singular. Aqui nós não temos indicação de tempo, de modo, de pessoa, porque o verbo está no infinitivo. Então, o infinitivo, pessoal, vai sempre terminar em a, ir ou ó. Vender está no infinitivo. Partir está no infinitivo. Correr. For. Dançar. Estudar. Ok? Então, por exemplo, ó, se eu pedir a vocês, passe o verbo pensavam. Pensavam já está conjugado. Então, na terceira pessoa, eles pensavam. Como é que eu faço para passar esse verbo para o infinitivo? Como é que vai ficar? Pensar. Pensavam, infinitivo? Pensar. Pensar. Ok? Vendiam. Infinitivo? Vender. Vender. O infinitivo é como se fosse o nome do verbo. É a forma não conjugada. Comiam. Qual é o infinitivo de comer? Comer. Qual é o infinitivo de viajam? Viajar. Viajar. Qual é o infinitivo de sentiram?
Sentir. E qual é o infinitivo de permanecem? Permanecer. Permanecer. Entenderam o infinitivo? Sim. Então, o infinitivo, pessoal, sempre termina em uma das conjugações. A, é, I ou O. Tá? Sempre tem esse R aqui, ó. Todas. Então, esse é o infinitivo. Agora vamos falar do gerúndio. Gerúndio. O gerúndio são todos os verbos que terminam em NDO. Cantando. Cantando. Olha lá, NDO. Mais o que, pessoal? Falem um verbo aí no gerúndio. Cantando. Vendendo. Vendendo, muito bem. Viajando. Viajando, dançando, correndo. Ei, olha só, vamos parar de conversar e prestar atenção na matéria da prova? Andando. Andando. Mais o que? Só alguns estão falando. Papeando. Passeando. Conversando. Conversando. Descansando. Falando, descansando. Muito bem. Então, pessoal, gerúndio, qual é a terminação? NDO. NDO. O Anne não está prestando atenção na aula. Então, sempre que o verbo tiver essa terminação em NDO, ele encontra-se na forma nominal gerúndio, tá? Agora vamos falar do particípio. O particípio, ele vai ter a terminação ado ou ido. Cantado. Caminhado. Caído. Andado. Eles tinham caminhado juntos. Caído. Andado. Caminhado. Andado? Não, olha só. Prestem atenção. Giovanni falou andando. Andando tá em que forma nominal? Gerúndio. Gerúndio. NDO, andando. Agora é ado ou ido? Corrido. Corrido. Partido. Mais que? Partido. Partido. Calma aí, pessoal. Deixa eu destacar aqui. Caído, tia. Caído. Afundado. Saído. Saído. Caindo. Saindo. Não, saindo. Qual é a forma nominal? Gerúndio. NDO é gerúndio, pessoal. Caído. Caído, coloquei. Falado. Afundado. Também. Então, pessoal, quando o verbo tiver essa terminação ado ou ido, a forma nominal é o particípio, ok? Então, vamos lá. Quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerundio e particípio. O infinitivo são aqueles verbos que terminam por A, E, I, O, O. A, E, I ou O.
tá? Gerúndio. NDO. NDO. Particípio. Ado ou ido. Então, aqui, ó, cantando, vendendo, correndo, passeando. Gerúndio. Cantado, caminhado, corrido, caído, saído, falado. Particípio. Hã? Fazer o quê? Aumentar o pode. Vender, partir. E infinitivo. Tá? Ok, pessoal? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Posso passar para outra matéria que também vai cair na prova? Não é para copiar nada agora. Na segunda aula, nós iremos registrar tudo que eu estou explicando agora no caderno, tá? Agora nós vamos falar de locução. Oi. Agora não. Locução verbal, pessoal. Vamos lá. Vou colocar algumas frases aqui. Não copiem. Não é para copiar. Pode quê? Pessoal, Ele fica jogando água. É por isso. Aí chega a pouco. Ali, ó. A Piti, cara, ele tá no máximo. pessoal, prestem atenção nas frases que eu irei colocar agora. Vamos lá, pessoal, podemos? Ó, agora nós iremos falar de locução verbal. Quero atenção aqui, ó. O que é uma locução verbal? A locução verbal, ela é representada por mais de um verbo. Nós temos uma expressão verbal. Então, numa frase, quando tiver mais de um verbo, um ao lado do outro, nós não vamos dizer que é um verbo, nós vamos dizer que é uma locução verbal. Na primeira frase que eu coloquei, vou sair mais cedo. Eu tenho dois verbos que estão lado a lado. Quais são eles? Vou sair. Vou sair. Vou sair. Eu não posso dizer que isso aqui é um verbo, porque eu tenho dois verbos. Então, eu vou dizer que isso aqui é uma locução verbal, tá? A locução verbal é uma expressão formada por mais de um verbo. Vou sair é a locução verbal. Robson, você está prestando atenção? João, vou prestar atenção.
Vamos lá, a segunda frase, pessoal. Maria e Pedro estão estudando muito para a prova. Nessa frase, eu também não tenho só um verbo. Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos que estão lado a lado. Quais são os verbos? Maria e Pedro? Estudando. Muito bem, Théo. Estão estudando, reparem. São dois verbos. Então, eu não posso dizer que aqui eu tenho um verbo. Eu tenho que dizer que aqui eu tenho uma locução verbal, que são dois verbos, um ao lado do outro. Estão, que vem do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. E estudando, que vem do verbo estudar. Novamente, quando vocês sentirem dúvida se a palavra é um verbo ou não, tenta conjugar. Na terceira frase, onde está a locução verbal? Tenho pensado. Tenho pensado, muito bem. Tenho vem do verbo ter. Pensando vem do verbo Pensar. pensar. Muito bem. Agora, olha só. Eu tenho como transformar a locução verbal em um único verbo, tá? Olha só. Na primeira frase, pessoal, quero transformar a locução vou sair em um único verbo. Como que vai ficar? Vou sair mais cedo. Quero transformar em um único verbo. Hã? Muito bem, Théo. Vou sair mais cedo. Ai, olha só, é muita gente conversando, prestando atenção em outra coisa. Isso aqui é matéria de prova. Vamos colocar a nossa atenção agora aqui. Pessoal, eu quero trocar vou sair, que é uma expressão, uma locução verbal, por um único verbo com o mesmo sentido. Vou sair mais cedo. Eu posso colocar o quê? Eu vou sair. Sairei mais cedo. Por que sairei? Vou sair, a locução indica algo que ainda vai acontecer. Então, eu transformo essa locução num único verbo com o mesmo valor. Sairei mais cedo. Se eu pedisse para vocês falarem onde está o verbo e onde está a locução verbal, sairei é o verbo. Vou sair, a locução verbal. Certo? Maria e Pedro estão estudando muito para a prova. Estão estudando muito para a prova. Eu quero transformar estão estudando em um único verbo. Estão estudando. Maria. Pedro estuda muito para a prova. Muito bem. Maria e Pedro estudam muito para a prova. Por que estudam? Quem falou estudam? Brian. Porque na locução estão estudando, Maria e Pedro estão estudando, a ideia que nós temos é de algo que está em andamento, está em curso, né? Então, eu vou pegar o segundo verbo da locução, que é estudando, e vou colocar dando esse mesmo sentido, no presente. Maria e Pedro estudam. Ó, na locução de cima, vou sair da ideia de futuro, né? Então, eu transformei sairei, mantendo o mesmo tempo e pessoa gramatical. Como tenho pensado em ti? Eu quero transformar essa locução em um único verbo. Como penso em ti? Tenho pensado, penso.
Estão estudando, estudam. Vou sair, sairei. Tá? Vou colocar mais exemplos. Ó. Terei de estudar muito para a prova. Primeiro eu quero que vocês achem a locução verbal. A locução verbal é uma expressão formada por mais de um verbo. Então, não pode ser só terei. Terei de estudar. É a locução. Mas, professora, tem um de aí no meio dos dois verbos. Tem problema? Não tem problema nenhum. Pode ser que os dois verbos estejam assim juntinhos, como em tenho pensado, mas pode ser que apareça uma preposição no meio deles, não tem problema nenhum. Terei de estudar é a locução verbal. Terei vem do verbo ter, estudar, estudar mesmo, né? Terei de estudar muito para a prova. Quero transformar essa locução em um único verbo. Como é que vai ficar? Terei de estudar vai ficar? Estudarei. Terei de estudar está na primeira pessoa. Eu terei de estudar. Indica algo que ainda vai acontecer. Então, para eu transformar essa locução num único verbo, tenho que manter o tempo e a pessoa. Estudarei. Eu estudarei. Certo? Aqui, pessoal, eu tenho uma locução verbal. Aqui eu tenho um verbo. Certo? Verbo, ele aparece sozinho. Locução verbal são dois ou mais verbos juntos. Terei de estudar. Tenho pensado. Aqui é pensado. Estão estudando. Vou sair. Vamos lá, ó, mais uma frase. Preciso terminar a tarefa ainda hoje. Onde está a locução verbal? Preciso terminar. Como é que eu sei que isso aqui é a locução verbal? Preciso vem do verbo precisar e terminar é um verbo que está no infinitivo. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Preciso terminar. Como é que eu transformo essa locução em um único verbo? Terminarei. Terminarei também dá sentido de futuro, né? Terminarei a tarefa ainda hoje. Certo, pessoal? Alguém tem dúvida? Então, a locução verbal é uma expressão formada por dois ou mais verbos, ok? Certo, pessoal? Olha só, a primeira aula termina agora. Quando eu voltar, nós iremos registrar toda essa explicação no caderno, ok? Deixa eu salvar, que aí eu já... Pois é. Então, pessoal, até daqui a pouco. Beijo. Tchau, tchau.